O Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, Vero, Lutz Gráfica. Olá pessoal, tudo bem por aí? Estamos aqui para gravar mais um Pode Transformar. Espero que vocês estejam participando, curtindo nossas redes sociais, assistindo os vídeos, os episódios, do nosso podcast. Estão todos nas redes sociais da TV Cultura do Vale. Então tem no Instagram, no YouTube, no Facebook. E hoje eu estou até nervosa com a presença dele. Subimos o nível do Pode Transformar, vocês podem ter certeza disso. Então, estou aqui com ele, jogador, jogou na nossa seleção brasileira de vôlei, tem mais de 2 metros de altura. Ele tem projetos incríveis aqui na nossa cidade, cidades vizinhas, como o Vôlei Transforma. Também tem um projeto que é o Voleibol Experience Club. Com vocês, Gustavo Endres. Obrigado. Ô, Gustavo, seja bem-vindo ao Pode Transformar. Espero que tu se sinta à vontade aqui com a gente. Estamos curiosos aí para saber, tirar o máximo que a gente puder de ti aí, conhecer um pouco mais sobre a tua história, sobre o teu caminho aí no vôlei e também nos teus projetos sociais. Tá ótimo. Então vamos lá, de pergunta já de início, porque a gente tem pouco tempo e a gente quer saber tudo. Nossa. Então vamos lá. De uma forma resumida, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, até o momento que tu chegou hoje. Então, passando aí pelo vôlei, enfim, o que foi mudando na tua vida até o que tu faz hoje, os teus projetos, enfim. Perfeito. A minha vida no voleibol começou em Passo Fundo mesmo, através dos meus tios. Eles jogavam vôlei, então disputavam o campeonato municipal ali, os tal dos GIRGs, campeonatos regionais. E todo jogo que tinha em Passo Fundo, eles me chamavam para ir assistir, para torcer por eles, aquela coisa toda, e no final eles me botavam dentro da quadra. Então eles batiam uma bolinha comigo, jogava bola, eu sempre queria chutar a bola, gostava muito de futebol, e aí aos poucos eles foram me ensinar, não, aqui é no vôlei, com a mão, você tem que jogar por cima da rede, aquela coisa toda, e aí eu fui, que legal, tal. Isso com quantos anos, mais ou menos? Isso aí com uns 10, 11 anos, bem novinho ainda. E aí eu fui atrás da escola, para assistir uma escolinha de vôlei, para crianças da minha idade. E aí então comecei 2 vezes por semana a praticar vôlei na escola, no período da tarde, quando estudava de manhã. E à noite, sempre que tinha jogos, treinos, meus tios ia lá brincar e aprender com eles. Então começou bem cedo esse esporte na minha vida. E em contrapartida do meu pai, eu sou o irmão mais velho, então eu tenho o irmão, o Eduardo, que é o do meio, que é menos conhecido. Ele ficou baixinho, ficou com 1,80, tadinho, E tem o Murilo. Murilo todo mundo conhece, mais conhecido como marido da Jaque, Então, ele é o mais novo. E aí nós três, a gente ajudava o pai. O pai trabalhava com materiais de construção. Então era tijolo, areia, cimento, carregar aquelas coisas, a cidade, para lá e para cá. Em algumas tardes o pai me liberava para jogar vôlei e as outras eu tinha que trabalhar com ele. Então isso foi se desenvolvendo, foi crescendo. E aí eu cheguei nos 15, 16 anos, 17, para disputar aí já o campeonato infanto. O que seria isso? É o campeonato estadual. A gente jogava contra a Sojipa, contra a União, contra a Ginástica, contra essas grandes equipes aqui, tradicionais do estado. Só que a gente sempre perdia, Eles tinham mais estrutura, tinham atletas de ponta, traziam atletas do Rio Grande do Sul inteiro, praticamente uma seleção, e a gente nunca conseguia vencer eles. E isso me frustrava muito, Frustrava a nossa equipe lá, a gente jogava pelo Colégio Conceição. Então, até os meus 17 anos ali, que era esse amador em Passo Fundo, era de muita frustração. Claro, me divertia, gostava, viajava, Imagina, vamos para Porto Alegre, vamos para a capital, sair do interior, aquela coisa de... Era bom demais, 4 horas de viagem, chegava, jogava o dia inteiro, voltava, chegava de madrugada, então era muito legal, Hoje a gente tem um grupo desses caras, ainda até hoje. E aí chegou um momento que todo atleta ele tem que tomar uma decisão, Terminou o ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar, vou trabalhar, vou continuar a carreira do meu pai, ou vou tentar a carreira de esporte? E aí surgiu a oportunidade de fazer uma peneira em São Paulo, em fevereiro de 93. Eu ainda com 17 anos. E aí o meu técnico falou, não, Gustavo, tem essa peneira lá em São Paulo, do Banespa. Hoje não existe mais o Banespa, E aí a gente pegou o ônibus, 15 horas de viagem até lá, Passo Fundo, São Paulo, outro da cheguei em São Paulo, eu falei, que lugar é esse, Se Porto Alegre já era enorme para mim, imagina São Paulo.
E aí a gente foi direto para o ginásio, foi uma semana inteira de teste, de segunda a sexta. E aí a cada dia iam saindo atletas, saindo. E como eu falei, foi em 93, foi um ano depois que o Brasil foi campeão olímpico em Barcelona. Então ganhou a primeira medalha de ouro, aquela geração do Paulão, Carlão, Maurício, Giovanni, Tandy, Marcelo Negrão, né? Que inspirou muito a minha geração. E me fez ter uma vontade de ser também um jogador profissional. Assistia aquela Olimpíada, né? Eu estava em casa ainda. Tava aquecido o vôlei, né? O mundo do vôlei. Foi quando deu um boom maior ainda, né? Teve a geração de prata lá da década de 80, mas eles que, né? Pô, medalha de ouro, vôlei, não sei o que é isso, né? Teve muita procura de jovens. E aí foi indo dia a dia, foi ficando. E aí só tinham 4 vagas para minha categoria. E o ginásio tinha mais de 2.000 atletas, porque vinham atletas do Brasil inteiro. E aí o último nome chamado pelo técnico, né, falou: Gustavo, você o quê? Eu? Como assim? O que eu faço agora? Não, eu vou embora, né? Não, você vai embora, fica 10 dias lá, traz suas coisas, né? Que aí vai começar o treinamento mais profissional. Já tinha terminado o ensino médio, então aí começava a treinar de manhã e de tarde, né? O foco realmente só no voleibol, com treinamento físico, piscina, corrida, aquela coisa toda. Então ali começou a minha carreira profissional. É claro que voltar para casa e falar pai e para mãe, eu tô indo daqui a 10 dias, eu tô indo embora, né? Eu vou lá para ficar, para seguir carreira. Eu falei, não, como assim? Minha mãe começou a chorar, não entendi. Não, o filho mais velho, não sei o quê, não. Aí meu pai falou uma coisa muito bacana que eu levo até hoje. Olha, filho, vai, faz o teu melhor, que no pior das hipóteses vai poder voltar e a gente vai estar de braços abertos e a gente recomeça de uma outra maneira. Então vai aquilo me deu muita força. Eles vão estar ali, né? Deu muita segurança. Então, e ali começou tudo a acontecer muito rápido. Seleção juvenil, depois seleção adulta. Aí os primeiros 4 anos de seleção adulta não foram tão bons, não conquistamos nada. Né? Já começou um pouquinho, já estava o Giba, já estava o Ricardinho. Né? Então já estavam esses doidos aí, né? Já tava, mas a gente só perdia, né? Então ficou aquela coisa assim, poxa, né? Desde o início da carreira até chegar na seleção, poxa, não vamos conquistar nada de importante para o nosso país, né? Trazer uma medalha, não sei o quê. E aí a gente foi para Sydney em 2000, minha primeira Olimpíada, nossa primeira Olimpíada, ficamos em 6º, então imagina aquilo, nossa, assistimos os caras ser campeões, né, e a gente em 6º, então era uma frustração enorme. E aí em 2000 entrou quem? Aí entrou o Bernardinho. E aí mudou tudo, né, o jeito de pensar, o jeito de treinar, o comprometimento, aquela coisa. E aí veio um título atrás do outro. Né, fomos campeões olímpicos em Atenas, campeões mundiais em 2002, né, o Brasil não tinha sido campeão mundial ainda. Atenas, aí conseguimos 2 ouros olímpicos, né? Tinha 92, 2004, 2006 campeões mundiais, ligas mundiais, que é aquela que tem todo ano, né? Agora é a Liga das Nações, mudou o nome, né? Tenho 6 daquelas. Então se tornou um grupo muito vencedor, né? Um grupo que tinha essa mentalidade diferente de ir para cima, de ter que treinar. A gente treinou em aeroporto, treinou em asfalto de aeroporto, né? O Bernardinho, ele sempre levava um saco de bola e a gente não entendia por quê. Vou levar um saco de bola do Brasil para a Holanda, para a França, todo o país tem bola pra caramba, o que levar? Aí deu de ficar 8 horas de um voo pro outro. Esperando. Aí eu falei, não, vamos ali bater uma bolinha. Aí a gente saiu do aeroporto, foi no estacionamento, tal, jogou, deu uma suadinha e tal, e voltamos. Então eu estava disposto a tudo para vencer. Sim. Esse foi acho que o grande legado que deixa essa nossa geração. E agora, daí depois... eu larguei a seleção em 2008, a gente foi prata em Pequim. E eu falei, não, agora, né, vou deixar a seleção, ficar mais com a família. Eu sou casado com a Raquel, a gente tem 2 filhos, um de 22, o outro de 19. Então, graças a Deus, já estão encomendando a vida deles aí, né? O mais novo ainda está em casa. E eles tentaram, assim, o mais novo, o mais velho até jogou vôlei, né? Foi lá para o SESI de São Paulo. Mas... tinha uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande em cima dele, até do mais novo também, né? Pô, tem o pai e tem o tio, né? Que foram multicampeões, aquela coisa toda. Então, hoje ele parou, né? Tá trabalhando lá em São Paulo também. E o mais novo resolveu ir para as Forças Armadas, então tá na aeronáutica. Maluco. Falei, não, vai com Deus, né, meu filho? Começa a carreira cedo também, né? Então. Aí, enfim, estão bem encaminhados, né? E aí veio o convite do Paulão. O Paulão era técnico da equipe de Canoas, hoje eu moro em Canoas, né, desde 2011, de representar os gaúchos novamente. Eu saí com 17 e acabei voltando só em 2011. E aí, só que daí eu vim com uma proposta diferente, de sim, ser atleta,
mas também aprender como é a gestão de um clube. Então eu treinava e tudo, ia para dentro da sala aprender, né, tudo que envolve a busca de patrocínios, usar minha imagem para trazer, né, verba para dentro do projeto, aquela coisa toda. Aí eu joguei por mais 3 anos em Canoas, e aí os outros 3 anos eu já assumi como gestor. Né? Isso a gente jogando Superliga A, ficamos 6 anos na Superliga A, aí começou a diminuir os patrocínios, a gente foi para Superliga B, né? O ano passado jogamos Superliga C, e aí surgiu esse pensamento de, poxa, para uma equipe adulta o investimento é muito alto, né? Você fala na casa de 10, 11, 12 milhões, você é uma equipe para brigar para as primeiras colocações. Né? Não, vamos tentar fazer diferente, vamos atender o público, né, juvenil, infanto-juvenil, né? Vamos pegar crianças e adolescentes, vamos escrever projetos nesse sentido. E aí que veio a parceria com o Alex, da Idealize, daqui de Montenegro. Né? Ele tem uma empresa que escreve projetos, a gente escreveu um primeiro projeto lá em Canoas, deu super certo. Sempre o número de vagas é pouco para o número de crianças que procuravam. Foi bem num pós-pandemia, então foi em setembro de 2021. Né? A gente ainda estava com aquela coisa, se vai poder, né? Muitos vinham de máscara, obviamente, né? A gente pedia para virem de máscara. Até. Imagina você fazer 1h30 de treino, né, de máscara, né, na primavera, no verão, né? Era complicado, mas né, era a regra a ser seguida, né, para o bem de todos. E aquilo foi crescendo. E aí veio a ideia de montar um também aqui em Montenegro e em São Sebastião do Caí, né, o Vôlei Transforma, né, que realmente bate muito com o programa aqui, que é transformar a vida dessas crianças. Que, primeiro, não é formar atleta para ser campeão olímpico. Se alguém chegar, se é ótimo, perfeito, maravilha, todos nós vamos estar orgulhosos disso. Mas formar cidadãos, né, que utilizem dos benefícios, dos princípios, dos valores. Né? Você jogou vôlei, a gente estava conversando aqui em off, né? Toda aquela cumplicidade, né? E o vôlei é muito coletivo, você só pode segurar a bola no saque. Né? Depois que você sacou, acabou. Você tem que se livrar da bola, então você depende muito do teu colega, né, para poder desenvolver o esporte. Então isso que a gente quer botar na cabecinha dessas crianças e adolescentes, né? Que ele entenda que tem que ter muito sacrifício, às vezes tem que ter dor, né? Tem que passar por dificuldade. Tem que ter disciplina. Não é? Tem que ter disciplina, né? Tem que obedecer o técnico, tem que saber perder. Né? Você não vai ganhar sempre, ninguém vai nunca ganhar sempre, né? Vai ter momentos que você vai perder. Então lidar com essa frustração, né? Que hoje em dia é difícil para essa criançada, né? Sim, a gente está com uma geração diferente. Assim, diferente, eu digo ontem isso, até perfeito. A gente teve na empresa, enfim, que eu trabalho, uma palestra com o Dunga. E daí ele trouxe muito essa questão dos esportes com que a gente pode comparar para o mundo, né, do desenvolvimento de uma pessoa, do desenvolvimento pessoal e até para a empresa. E daí uma das perguntas que eu queria fazer contigo é em relação a isso. Assim, tu falou da questão do Bernardinho, né, de quando ele entrou como técnico, que mudou algumas coisas, né, no time. E eu queria que tu falasse um pouquinho pela tua experiência, o que a gente pode linkar, né, com o esporte e com o desenvolvimento pessoal, né? Então, o que o esporte pode trazer, tu já trouxe até um pouquinho do que as crianças transformam na vida das crianças, né? Mas o que o esporte pode estar modificando ou moldando as pessoas, né, no desenvolvimento delas, porque, como a gente comentou um pouquinho antes, a gente está com gerações diferentes, né? E essas gerações estão cada vez se relacionando mais, talvez até pelos meios sociais, enfim. Mas a gente tem gerações diferentes e como que a gente consegue talvez conciliar isso, né? E trazer o esporte para ajudar nisso. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? Como abordar essas crianças hoje em dia, né? Esses adolescentes, porque lá em Canoas a gente tem dos 11 aos 18 anos. Então pega bem um grupinho, né, que está em franco desenvolvimento da personalidade, né? Das redes sociais, como lidam com isso, com aquilo. E eu tenho vários exemplos que eu posso elencar que às vezes eles não sabem falar no olho, né? Então a gente tem os grupos lá, e aí eu tenho no caso lá o Mirim Feminino, que são de 13 e 12 anos. Né? A gente tem 17 atletas lá. Tem feminino e masculino, então? Tem feminino e masculino, sim, tanto lá em Canoas como em Montenegro e no Caí. Sempre os dois naipes. Né? E esse grupinho, tipo assim, quando elas têm um desentendimento em quadra, elas guardam, elas ficam quietas. Aí o que acontece? Elas vão depois no status do WhatsApp soltar figurinha, ou xingar, ou brigar por ali, entendeu? Não sabe resolver. Não sabe resolver na hora. Então isso a gente tem que ensinar, tanto eles quanto elas. Não, deu um desentendimento aqui, peraí, vamos conversar, vem aqui. Né? A gente, nós técnicos, temos 4, 5 técnicos lá, a gente fez, o que aconteceu? Me xingou porque eu não fiz aquilo aqui. Tá, mas peraí, você fez realmente o teu melhor, você
né? Fez o que o técnico estava te pedindo, só porque a tua colega te cobrou uma atitude diferente, você vai ficar brava com ela e não com você, porque você não fez. Então isso tudo a gente põe na cabecinha deles e delas, que elas entendam que depois na vida, quando eles e elas forem adultos, vão passar por dificuldades. Né? E não vai dar para você ficar xingando as pessoas, né? Entre aspas, pelas redes sociais, que isso não vai se resolver. Né? Não resolve o problema. Não resolve o problema. Né? Então, eu acho que isso tudo o esporte está ensinando, né? O que eu diria a disciplina, né? O que eu falei antes, né? O saber perder, o saber ganhar, lidar com essas frustrações é muito importante para a geração, lidar. Né? No feminino a gente tem o caso que elas choram mais. Então, se eu sou um pouquinho muito mais dura, mais emocionais. E às vezes tem aqueles momentos, né, que a gente conhece da mulher, né, nos períodos pré-menstruação, então, né, tem a TPM, então isso a gente tem que saber lidar também, né, de a gente às vezes dar uma cobrança que num dia normal ela entende, no outro, né, desamba a chorar, né? Então tá sendo um aprendizado muito grande para mim, né, porque até então era só técnico, era só atleta, desculpa, pensava só, né, em mim, digamos assim, no meu corpo, na minha máquina de trabalho, exatamente, claro, ouvir os técnicos, precisava dos companheiros, e agora eu tenho que passar tudo isso para esse Além grupo da parte de técnica, tu faz uma gestão de pessoas junto. Eu digo que é mais a parte de gestão de pessoas do que a parte técnica, né? A parte técnica é o menor dos problemas. Né? Então, está sendo uma experiência muito, muito bacana esses projetos, né? Esses 3 projetos, Canoas, Montenegro e Nucaí. Sim. E se pudesse trazer para a tua vida, o que o esporte transformou a tua vida e quais foram os grandes aprendizados que tu leva até hoje, assim? O que eu aprendi, assim, principalmente, né? Eu nunca fui um cara de muito talento. Né? Eu dou exemplo do Giba, eu dou exemplo do Ricardinho, ou do Wallace, que a gente vê mais recente, né? O Lucão. Então eu sou um cara que eu tive na cabeça que eu tinha que ter muita persistência. Então eu aprendi tudo para mim vai ter que ser através de muito treino, de muita dedicação, né, de eu cuidar realmente do que eu como, descanso, aquela coisa. Né? E isso eu tinha na minha cabeça, porque senão, se eu me perdesse eu não ia conseguir manter a minha performance. Né? E o esporte é performance o tempo todo. Tem que estar, a máquina tem que estar sempre, né, no 100%. Então isso eu aprendi. O comprometimento. Sim. Né? O comprometimento quem que é? Eu aceitei fazer parte da seleção, eu aceitei fazer parte da equipe de Canoas, eu aceitei ser o coordenador técnico desses projetos. Então eu tenho que fazer o meu melhor. Tá? O melhor que eu sei fazer eu tenho que estar colocando em prática o tempo todo. O dia todo que eu venho aqui, que eu vou lá no CAI, ou que eu estou em Canoas, né, para que essas crianças, esses adolescentes se desenvolvam. E o melhor de todos, eu acho que eu aprendi, é o trabalho em equipe. Que sozinho ninguém consegue nada. Né? Acho que você tem a sua equipe aqui, eu tenho as minhas equipes lá, eu tenho outros atletas. Tem outros técnicos também, então a gente está sempre discutindo as melhores maneiras de treinamento, né? Tanto física como técnica, quanto mental, né? Individualizar, né? Aquele ali é mais frágil, aquele ali não tem um pai, os pais são separados, né? Um pai mora lá não sei aonde. Então tudo isso a gente além tenta... Do profissional, além do que ele é ali, olhar tudo que está em volta. Em volta para poder ajudar esse atleta da melhor maneira possível. Então esse é o trabalho em equipe. Esse é o mais importante de todos para mim, né? Que ninguém consegue nada sozinho, ninguém vai a algum lugar ou chega a algum lugar sozinho, precisa sempre ter gente a seu lado, tanto para te elogiar quanto para te cobrar. Você fez alguma coisa errada, né? Fez uma cagada, né? Você tem que ser repreendido, né? E você tem que escutar, avaliar, né? E realmente entender que essas pessoas querem o melhor de todos. Sim. Isso aí. Cada um faz o seu melhor, o seu papel ali, mas a equipe tem que vencer junto, né? Ninguém vence sozinho, exato. Né, no caso. Exatamente, né? Não é só o Gustavo, não é só Sim. os outros, é todo mundo junto, é o projeto em todo que ganha com isso. E quanto tempo tem o projeto do Vôlei Transforma? Faz pouco tempo? O Vôlei Transforma começou dia 13 de junho, né? Então vamos aí para 4... De 21? Não, de agora? 13 de junho de 22. 22. O Vôlei Transforma do Montenegro e Caí começaram juntos dia 13 de junho, né? E eles vão por 8 meses. A gente já renovou esse projeto, tá? Já captamos mais da metade do valor, então possivelmente ele não vai nem parar, né? Ele vai dar continuidade e a gente quer fazer isso por muito tempo, então está sempre renovando esses projetos. O de Canoas começou né? Começou em setembro de 21 e foi por 6 meses. Aí agora a gente já está no 2, né? Que vai até o ano que vem também. E aí a gente já está com esse projeto aprovado e está em fase de captação.
Então, o que a gente quer? Ano a ano, a gente quer, né, fazer com que esses projetos continuem, se renovem e a gente possa, cada vez mais, pegando os mais novos lá e soltando eles para a sociedade ou para o esporte, né, com 16, 17, 18 anos, enfim, né, fazer cidadãos do bem aí. Sim. E tu comentou que as vagas foram preenchidas, mas tem a ideia de ampliação também quando se renova ou não? No momento não. O que a gente escreveu ainda é o mesmo número de vagas. São 100 aqui em Montenegro, 100 lá no CAI. Em Canoa são 96 e em Canoa a gente tem mais 24 que são deficientes. Então em Canoas, olha que bacana, legal. tem uma escola de surdos e mudos. Aí toda quarta-feira, então hoje à tarde, deve estar nesse horário. É agora, desculpa o horário, mas deve estar lá dando aula o professor. Né? E o mais bacana é que é sem comunicação falada. Né? Então o professor teve que se adaptar a isso, com gestos, mostrar como é. É a melhor coisa do mundo, porque não tem gritaria, não tem aquela coisa toda. Né? Então você dá o treino tranquilo, só que você tem que aprender. Né? A maioria deles ou é surdo, ou é mudo, ou tem alguma outra deficiência. Mas como no projeto de Canoas a gente botou atender, a gente vai na escola então e atende junto com o professor da escola. Isso é uma escola Vitória para surdos e mudos. Então esse é um projeto também muito que faz parte do de Canoas, mas também especial, assim, bem diferente para nós. Que legal. A gente está indo já para o quadro das rapidinhas que a gente faz aqui, que é aquela, tipo, em uma frase, uma palavra, mas para a gente conhecer um pouco mais, conhecer agora mais a tua vida pessoal, enfim. Lá vem. Então, a gente, primeiro, o que o Gustavo faz nas horas vagas, assim, teu hobby? Algo que não tenha compromisso, mas que tu gosta de fazer, assim, quando tá... Até tempo atrás eu jogava videogame. Isso aí já deu muitas brigas com a patroa. Então. Mas agora, desde uns 6 meses atrás, eu parei. Então, agora nas horas vagas, o que eu faço é sempre tentar olhar vídeos de treinamento de voleibol para as diferentes idades. Então, eu pego um vídeo lá de um americano, de um francês, de um espanhol, tento ver o que é melhor, que se adapta aqui para o nosso projeto. Então, é isso que eu faço. Claro, né, curtir a esposa, porque... Eu passei 12 anos na seleção, então viajando o mundo todo, aquela coisa. Então hoje a gente tem ali as nossas... Né, a gente vai no cinema numa semana, um jantar tranquilo, eu e ela. Né, os filhos já estão maior de idade, então a gente consegue ficar mais tranquilo. Eu tinha até uma pergunta aqui para fazer sobre essa questão da família, porque deve ficar muito distante durante um período assim, né? E tem a questão dos filhos também, mas já falou que está fazendo esses ajustes, né? O André agora tem que dedicar tempo para ela, né? E para os filhos, né? Os filhos, claro, vão seguir a vida deles, né? Sim. Mas tipo, eu e ela vamos ficar juntos sempre, então a gente cultivar isso eu acho que é muito bacana. É importante, né? A gente tem uma pergunta clássica que é o signo. Qual é o teu signo? O meu é Virgem. É bom, né? Para você pode ser pragmática, dedicada. Demais, é demais. Tem um certo perfeccionismo. Tem toque, claro, todas as coisas certinhas, eu tenho isso, é verdade. Até chega a ser chato, mas... Sim, mas faz parte, né? Tem um chato bom. Eu sou os dois, diga, o chato bom e o chato também é ruim. Se tu fosse indicar um livro e um filme, quais seriam? Que tu O mais livro... gosta, assim, que te tocou de alguma forma? O livro eu gostei muito do André Agassi, que conta a história dele. Desde de criança, ele escrevendo o livro dele, né, até as vitórias que ele teve. Ele é um tenista que foi também multicampeão. É uma autobiografia. Isso, do André Agassi. E o que mais me pegou assim, foi como o pai, ele é o mais novo dos filhos, são 4 filhos, e o pai botou na cabeça que eles tinham que ser jogador de tênis. Então o pai montou uma quadra de tênis nos fundos da casa e treinava os filhos. E só o mais novo conseguiu ter o sucesso, os outros não tiveram... Talvez pelo modo, né, como o pai lidou, porque o pai era muito exigente. Os caras ficavam treinando a tarde e dia para a escola, ficavam treinando o dia inteiro, a tarde inteira, entendeu? Sim. Então me pegou assim poxa, como às vezes um pai pode ajudar o filho, né, no sentido de assim, desenvolver ele, tanto no lado bom ou ruim, né, para o que ele vai ser depois como adulto. Né? No caso do Agassi deu certo, mas nos outros filhos não deu tanto certo. Então é bem bacana ele contando toda essa história. É uma chavezinha, né? O exagero, né? Pro não fazer nada. Tênue, Então esse livro. E o filme, o último foi esse do Top Gun, que eu gostei demais, né? O Top Gun 2, digamos assim, com o Tom Cruise. Um sonho que tu ainda não realizou?
Eu já realizei todo o sonho, assim, não vou... Não né? tem nada que tu planeja? Não, assim? o que eu gostaria é de ter mais desses projetos. Meu sonho é ter, claro, não vou exagerar, mas que mais cidades do Rio Grande do Sul, depois quem sabe Santa Catarina, tivesse esse mesmo projeto. Né? Simples, ali por um ano, treinamento de voleibol 2 a 3 vezes por semana, pegar esse grupinho dos 11 aos 17 anos, né? Transformar a personalidade, melhorar essas crianças, né? Ver que a vida, mostrar para eles que a vida não é só no celular, né? Existe sim uma vida fora, né, das redes sociais. Então acho que o meu sonho seria isso, né? E esse é um dos lemas que eu tive depois que eu voltei para o Rio Grande do Sul, que é o quê? Devolver ao voleibol tudo que o voleibol me deu. Né? Eu ganhei muita coisa com o voleibol, então peraí, agora é minha vez de devolver isso ao voleibol, oferecendo ele para essas crianças e adolescentes. E uma mensagem, vamos dizer que o maior número de pessoas fossem te assistir, fossem escutar a tua mensagem, uma mensagem final, assim, desse momento. Pode ser uma frase criada ou alguma coisa que tu queira deixar pro pessoal. Não, eu acho que isso, né? Que na vida a gente passa por muitas dificuldades, a gente perde muito no começo, a gente erra muito, né? Mas a gente tem que ter persistência, tem que ter comprometimento e saber trabalhar em equipe. Eu acho que esses são os segredos do sucesso. Né? A minha geração ali perdeu, foi começar a ganhar quando a gente tinha 25, 26 anos. Então, não é muito diferente do que acontece na vida de um adolescente quando ele termina o ensino médio e quando ele escolhe uma profissão, fazer uma faculdade, trabalhar, né? Vai ganhar um salário pequeno, né? Vai ter que se ferrar estudando, né? Você deve saber disso, né? Então, é complicado. Mas tenha persistência, que aos poucos tudo vai se acertando e você vai realmente ter sucesso. Tá, muito obrigada. É curtinho aqui o momento. Que joia, já acabou? Foi um prazer aí te conhecer, viu? Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Lembrando então que todos os episódios vão sempre ao ar nas quintas-feiras. Sigam lá as redes sociais da TV Cultura, é @TV Cultura do Vale. O meu @ é Rita Dayana Silva. Eu ia dizer o nome completo. É @Rita Dayana Silva. E Gustavo, se tu quiser deixar também a tua rede social. A minha é @Gustavole, com 2 L's. Gustavole. Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço.